Você já estudou o livro do profeta Daniel? Você sabia que o livro do profeta Daniel é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento? Você sabe por quê? Eu vou te explicar agora. Olá, eu sou o professor Silas Dourado, estudo escatologia há muitos anos, gosto de profecia e vou compartilhar com vocês algumas peculiaridades do livro do profeta Daniel. Antes de tudo, nós temos que entender o contexto que Daniel viveu. Antes um pouquinho de Daniel, nós temos o profeta Jeremias, que foi o grande preparador, o grande precursor dessas profecias de Daniel. Jeremias, ele profetiza por mais de 40 anos. E quando Jeremias começou a sua profecia, o mundo estava dividido entre dois grandes blocos de impérios, que eram, de um lado você tem o Império Egípcio e do outro você tem o Império Assírio. Então o profeta Jeremias, vendo a maldade, o desvio do povo judeu, ele começa a dizer que do norte viria uma assolação sobre aquela terra, a terra de Judá. Lembremos que antes de Judá ir para o cativeiro, as 10 tribos do norte já tinha ido para o cativeiro assírio. Então Jeremias usa até esse momento para falar que a mesma coisa que aconteceu com as 10 tribos que tinha ido para o cativeiro assírio, poderia acontecer com a tribo de Judá. E por 22 anos, o profeta Jeremias prega a ouvidos surdos, a judeus que não queriam ouvir a voz do profeta. Até porque a mensagem do profeta Jeremias não era uma mensagem de paz, era uma mensagem de guerra, era uma mensagem que do norte viria a assolação que, de certa forma, submeteria toda aquela terra ao cativeiro. Seria difícil entender o que Jeremias estava falando por uma razão. De um lado você tem o Império Assírio, como eu já falei, do outro você tem o Império Egípcio. Mas o norte da terra de Israel fica exatamente a Babilônia. E a Babilônia, quando Jeremias começa o seu ministério, não era lá grande coisa. Até que o pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, ele começa organizando esse novo império, o império que nós chamamos de Neo-Babilônico. E ele começa ascendendo esse novo império no cenário profético do mundo. Até que, no ano 612, o pai de Nabucodonosor derruba a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Eu acho que nesse momento já seria um momento muito propício para o povo judeu, olhando para aquela catástrofe, aquele cumprimento já iminente do que o profeta Jeremias já estava falando há 10 anos, que ele começa o seu ministério por volta do ano 626, 12 anos depois praticamente, no ano 612, Nínive cai para a Babilônia. Então aquilo que parecia impossível começa a ter sentido. De modo que o profeta Jeremias usa justamente essa questão. E quando ele profetiza isso, os amigos vão embora, os outros profetas dizem que Jeremias está ficando louco, o rei esnoba dele, até o pergaminho que o profeta Jeremias manda para o rei de Judá é queimado. Então, o profeta Jeremias ele passa mais tempo preso em cisternas, sendo ali humilhado, vituperado, e até um caso interessante. Há um escritor que diz que nunca foi colocado sobre os lombos de um homem uma carga tão pesada. Porque o profeta Jeremias, ele profetiza nos momentos mais difíceis da tribo de Judá do Antigo Testamento. Ou seja, os 22 anos que antecedeu a queda de Judá, a ida dos judeus ali para o cativeiro babilônico, e os anos posteriores a essa primeira invasão, que seguiu-se de mais duas, Essa primeira invasão que foi no ano 605, que seguiu mais duas invasões. Mas o profeta Jeremias continua o seu ministério, a família o rejeita, amigos o rejeita, os patrícios, os judeus o rejeitam, os reis o rejeitam. Ninguém queria saber da profecia de Jeremias, porque era uma profecia bem pesada. Então, quando nós trabalhamos e vemos aqui no capítulo 37 de Jeremias, versículo 9 e 10, Jeremias diz assim: Assim diz o Senhor, não se enganem a si mesmos, dizendo, os babilônios certamente vão embora, porque eles não irão. Isso aqui já foi depois da primeira invasão que o profeta Jeremias relata. Ele continua a sua profecia depois da queda de Nínive para o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, mas eles não param. Babilônia estava em ascensão.
E Babilônia continua fazendo as suas investidas militares. 5 anos de guerra contra o faraó Neco do Egito, até que na famosa Batalha de Carquemis, um jovem general chamado Nabucodonosor, com mais ou menos 22 anos de idade, assume as tropas do pai e dá o último golpe em faraó Neco, que era o faraó do Egito. Nós temos um problema também, o porquê que os judeus, ao ver Nínive caindo, não reconhecem Jeremias como profeta. Eles não inclinam aos ouvidos a profecia de Jeremias, porque parecia muito difícil, uma vez que Judá tinha um acordo político com o Egito. Judá, nessa época, era um vassalo do Egito e pagava tributos ao Egito. Significa dizer que qualquer nação que tentasse invadir Judá, o Egito viria ao socorro. E esse texto vai falar justamente isso. A sequência desse texto vai mostrar que quando o Egito viesse ao socorro dos judeus, Deus não permitiria. E de fato, no ano 605, na Batalha de Carquemis, Nabucodonosor foi o responsável para dar o último golpe naquele império que foi o maior império da terra, entrando ali em Judá sem resistência mais alguma. De modo que Jerusalém foi a única cidade que resistiu. E aí você entra justamente o profeta Daniel falando sobre esse texto. Ou seja, Jeremias profetiza ao todo por 22 anos para começar a cumprir essa profecia, que era justamente o reino do norte, que viria sobre Judá e os levaria cativo para a Babilônia. Daniel, ele entra nesse cenário justamente para falar do momento desta invasão do Reino do Norte, invasão de Babilônia, lá em Judá. Olha o que o texto diz em Daniel 1, o versículo 1 e 2, fala assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou, e a sitiou. E o Senhor, entregou, foi Deus que fez isso, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Isso se repete 2 vezes o texto. É muito interessante isso, quando nós analisamos como a profecia, ela, em muitos momentos da história, ela foi desprezada pelo povo judeu. Imagine, 22 anos de profecia, o profeta Jeremias chamando a atenção para que os judeus voltassem atrás, voltassem de seus maus caminhos, fizessem novamente a sua aliança com Deus, recuperassem essa aliança com Deus, para que não passasse por isso. O profeta Daniel e o livro do profeta Daniel aponta justamente nesse contexto, o contexto que Babilônia invade Judá e leva os filhos de Judá, os príncipes, do qual Daniel vai se destacar com mais 3 jovens, Azarias, Misael e Ananias, sendo escravos em Babilônia por muito tempo. E esse é o tema do nosso próximo vídeo, Daniel na corte de Nabucodonosor. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com certeza você vai gostar dessa série de estudos no livro do profeta Daniel. E se você quiser saber mais de assuntos como esse e outros da teologia, acesse o nosso link, FAB Teologia. Com certeza você vai se surpreender com tantos vídeos maravilhosos que tem lá. Está na descrição do vídeo aqui embaixo. Até a próxima!